Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Que bom ter a sua companhia em mais um Lições da Bíblia. E chegamos, amigo ouvinte, à 13ª lição. A cada 3 meses, estudamos durante 3 meses 13 lições sobre um tema bíblico em específico. E nesse trimestre estudamos sobre a unidade que Deus deseja que os filhos dele tenham enquanto aguardam a segunda vinda de Cristo. E nessa semana estudaremos sobre a restauração final da unidade. Amigo ouvinte, a Bíblia promete que um dia Jesus Cristo voltará e restaurará todos os relacionamentos que foram rompidos. Quando Cristo voltar, ele vai eliminar o pecado, suas consequências, e uma das principais consequências, a desunião, a desarmonia entre as pessoas. Em Gênesis 3, aprendemos que o pecado rompeu a unidade que existia entre Deus e os seres humanos, entre os seres humanos e eles mesmos e entre os seres humanos e a natureza. Pois quando Cristo voltar, ele vai reconstruir, restaurar o planeta Terra e, em consequência disso, a unidade, a harmonia entre todas as criaturas voltará a existir de uma forma perfeita. 2 Pedro 3,13 apresenta-nos esta promessa e diz: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. É promessa de Deus de que nós viveremos em novos céus e nova terra, e que neste novo lar, sem a mancha do pecado, sem a existência de Satanás e dos ímpios que não se arrependeram, este lugar será cheio de justiça. Você e eu nunca mais ouviremos falar de qualquer desigualdade social, de nenhuma injustiça, de nenhum crime que não tenha sido devidamente punido. Você e eu nunca mais ouviremos falar de corrupção. Nunca mais ouviremos falar de morte, de doenças, qualquer coisa que faça parte da degeneração causada pelo pecado não existirá mais. Inclusive, as quebras nos relacionamentos. O pecado degenerou as relações interpessoais e Deus, ao restaurar a nova terra, ele vai restaurar por completo todos os relacionamentos interpessoais. Você e eu, amigo ouvinte, viveremos num ambiente muito superior a este, onde a alegria e a felicidade serão rotineiros, farão parte da nossa vida como o ar que respiramos. Você e eu não teremos limites para o verdadeiro amor. Quanto mais passarem-se os dias da eternidade, mais você e eu aprenderemos a amar como Deus e desfrutaremos de um prazer incrível na presença daquele que é a fonte de todo amor e de todo prazer. Por isso, amigo ouvinte, a lição desta semana é um convite para você e eu crermos e nos prepararmos para a volta de Jesus Cristo. E nesta lição eu quero mostrar para você também outras coisas que Deus promete para aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador e estiverem preparados para o seu novo reino. O que Deus promete nos dar na nova terra? O que Deus promete fazer com a nossa saúde física, mental e espiritual? O que Deus promete dar a você e a sua família? Então acompanhe esta última lição do trimestre que fala sobre a restauração final de todas as coisas, em especial da unidade entre as famílias. Eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas legais. Que Deus te abençoe, um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas.
Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. A volta de Cristo, amigo ouvinte, é a solução de Deus para as relações interpessoais, para os relacionamentos rompidos. Porque será no momento da volta de Cristo em que Deus, além de restaurar o planeta Terra, Ele vai restaurar a natureza humana e os relacionamentos. Você e eu voltaremos a nos relacionarmos com os seres vivos, tanto com o reino animal quanto com os seres humanos, da forma como Deus queria que nos relacionássemos. E além disso, teremos uma relação muito próxima com os anjos, com os seres celestiais. Ou seja, amigo ouvinte, a segunda vinda de Cristo será o marco da nossa história, porque nós voltaremos a ter a nossa história, diríamos assim, reescrita por Deus, em um mundo sem pecado, sem a dor, sem o sofrimento. E em João 14, 1-3, nós encontramos a promessa do próprio Cristo de que Ele voltaria. Vou ler para você João 14, 1-3, que diz: Não se turbe ou não se preocupe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Jesus prometeu a todos os seus seguidores de que Ele iria para a casa do Pai, voltaria para o céu e que Ele prepararia lugar para os seus filhos lá. E quando Ele fosse, Ele disse que, ao terminar de preparar lugar, Ele disse: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ou seja, Ele está no céu hoje, estejais vós também. Cristo vai voltar, amigo ouvinte, de acordo com a Bíblia, de acordo com Ele mesmo, para nos levar para onde Ele está hoje, que é a cidade santa, a cidade celestial, a Nova Jerusalém. Após 1000 anos em que você e eu estaremos lá, fazendo parte de uma segunda fase do juízo de Deus, para nós entendermos o porquê que algumas pessoas foram salvas e outras não, a cidade santa descerá com Cristo e com os justos para o nosso planeta. E aí Deus restaurará o planeta por completo e as relações interpessoais. A volta de Cristo, amigo ouvinte, é o evento mais aguardado na Bíblia. O apóstolo Paulo disse, na sua carta a Tito, no capítulo 2, verso 13, que a volta de Cristo é a bendita esperança. E mais, em Tito 2,13 ele diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Esse texto está dizendo, amigo ouvinte, que além de a segunda vinda ser uma bendita esperança, ela será gloriosa, porque o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo se manifestará em glória. A volta de Cristo não será dividida em partes. Não haverá um arrebatamento da igreja secreto para depois a segunda volta de Cristo. Não, é um evento único. A Bíblia não ensina a doutrina do arrebatamento secreto, tanto que em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, percebemos que o arrebatamento dos justos não ocorre num contexto secreto, diríamos assim. Ocorre numa situação em que os mortos são ressuscitados, os vivos transformados, e ocorre ao som de trombetas, ou seja, a volta de Cristo é um evento visível e também audível. A certeza, amigo ouvinte, de que Cristo vai voltar, encontramos na sua primeira vinda. Todas as profecias referentes à primeira vinda de Cristo se cumpriram. E por que as profecias referentes ao segundo advento de Cristo não se cumpririam? Quando estudamos os sinais da volta de Cristo, por exemplo, em Mateus capítulo 24, vemos claramente que os sinais indicam a proximidade do segundo advento do Senhor. E portanto, amigo ouvinte, se Cristo veio pela primeira vez para morrer pelos nossos pecados, como diz Hebreus 9, 26 e 27, ele virá a segunda vez para concretizar o seu plano de salvação, como diz Hebreus 9, 28. Ou seja, a primeira vinda de Cristo é a garantia,
de que ele virá pela segunda vez. Aprendemos ontem que Jesus Cristo prometeu voltar e que a primeira vinda de Cristo é a garantia da sua segunda vinda. Hoje veremos um pouquinho daquilo que Cristo quer fazer com o planeta Terra. Vamos ver na Bíblia a promessa de restauração do planeta, incluindo, obviamente, o reino animal. Vou ler para você Isaías, capítulo 11, versos 6 e 7, e depois um texto de Apocalipse. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Li, amigo ouvinte, até o verso 9 para você perceber o quanto Deus almeja restaurar o planeta Terra à sua condição original. Originalmente, os animais não eram carnívoros, os animais não eram ferozes. Foi em consequência da quebra da relação entre os seres humanos e a natureza e Deus que os animais se tornaram carnívoros e ferozes. Mas Deus, de acordo com Isaías 11, 7 a 9, tem como plano, por ocasião da volta de Cristo, restaurar o mundo à sua perfeição original. E nós encontramos algo mais sobre esta restauração no livro do Apocalipse. Veja o que diz Apocalipse 21, 1 a 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. No livro do Apocalipse, amigo ouvinte, Deus garante que além de restaurar o reino animal e o planeta Terra, Ele vai restaurar a natureza humana e vai acabar com o mal e suas consequências. O verso 4 promete que você e eu viveremos num lugar onde nunca mais choraremos, nunca mais sentiremos tristeza. A morte já será passado, você e eu nunca mais teremos medo de morrer ou de perdermos alguém para a morte. A dor não fará mais parte da nossa experiência, porque todos estaremos plenamente ligados à fonte de todo amor e de toda a vida que é Deus. E eu quero finalizar lendo para você um comentário muito interessante de Ellen White, que se encontra no livro História da Redenção, páginas 432 e 433. Eu tenho certeza que juntamente com esses textos bíblicos da Palavra de Deus, este comentário vai motivar você a querer estar no céu, com certeza. A querer viver no planeta Terra restaurado. Ela escreveu: E ao transcorrerem os anos da eternidade, haverá mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais as pessoas aprenderem a respeito de Deus, mais admirarão seu caráter. Ao revelar-lhes Jesus as riquezas da redenção e os surpreendentes feitos do grande conflito com Satanás, o coração dos resgatados baterá com mais forte devoção e com mais arrebatadora alegria dedilharão as harpas de ouro. E milhares e milhões de vozes se unirão para ampliar o potente coro de louvor.
teremos uma eternidade para aprendermos mais sobre o amor de Deus, sobre suas revelações, sobre o plano de salvação. Quanto mais passarem os anos da eternidade, mais você e eu amaremos a Deus, reverenciaremos e mais felizes seremos. E nos uniremos com os seres celestiais em louvor a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz e fará, por todas as suas criaturas. Por isso, amigo ouvinte, Paulo diz em Tito 2,13 que a volta de Cristo é a bendita esperança. Será o momento em que Deus restaurará ao planeta as suas condições originais para vivermos por toda uma eternidade a família da terra com a família do céu. Quando Jesus Cristo voltar em glória e majestade, a Bíblia ensina que Ele vai restaurar todos os relacionamentos, especialmente aqueles relacionamentos que foram interrompidos por causa da morte. A doutrina da ressurreição, amigo ouvinte, é uma das doutrinas mais significativas da Bíblia, porque ela nos mostra que a morte não é o fim de tudo. Mesmo que hoje os mortos estejam dormindo em estado de inconsciência até a segunda vinda de Cristo, a Bíblia promete que um dia, quando Cristo voltar, Ele dará a vida novamente e fará com que os mortos ressurjam. Esta é uma grande promessa bíblica. E eu gostaria de, neste momento, repartir com você o que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 ao 18. Nós vamos ler aqui na nova versão transformadora. E você vai perceber nessa tradução, amigo ouvinte, algo de muito interessante, que realmente a morte não é o fim de tudo e que Deus tem o propósito de restaurar as relações interpessoais que foram interrompidas por causa da morte. Então vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, na nova versão transformadora. E eu vou interrompendo, amigo ouvinte, alguns versículos para ir lhe explicando alguns conceitos muito importantes que encontramos nesse texto e que vão nos ajudar a percebermos que realmente a morte é um estado de inconsciência até o dia da ressurreição, que será na segunda vinda de Cristo. E, portanto, se você aprendeu de forma diferente na sua igreja, a sua igreja não lhe ensinou devidamente. Mas não estou questionando a sinceridade dos irmãos que lhe ensinaram assim, tá? Simplesmente não tiveram luz sobre o assunto naquele momento. Vamos ler o que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 até o verso 18. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram. Essa expressão já morreram equivale à expressão aos que dormem no grego e como se encontra na versão Almeida atualizada, por exemplo. Então isso nos mostra que as pessoas que morreram, elas estão dormindo. E continua. Para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Você percebe claramente nesse texto algumas verdades. A primeira, de que a morte é um sono. É um estado de inconsciência. No verso 13, Paulo diz que os mortos estão dormindo. No verso 14 aprendemos que Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo foi morto e ressuscitado, por causa da vitória de Cristo sobre a morte, Deus trará de volta a vida, por meio de Cristo, aqueles que morreram. Então a Bíblia mostra que
a morte é um estado de inconsciência, mas não é o fim de tudo. Deus venceu a morte na pessoa de Cristo, de modo que nenhum ser humano precisa ficar eternamente morto, caso esse ser humano tenha exercido fé em Jesus Cristo. E nos versos 15 e 16, o apóstolo Paulo disse que os vivos irão juntos com os mortos para o céu, com os mortos ressuscitados. É dito que os vivos não irão primeiro e também não se percebe no texto que os mortos foram para o céu primeiro. Na verdade, a Bíblia diz que tanto justos que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo, quanto os justos ressuscitados, eles irão juntos para o céu. Serão arrebatados juntos, serão transformados juntos. Indicando, amigo ouvinte, que hoje ninguém desfruta de uma recompensa no céu ou em algum lugar intermediário. Todos serão recompensados com a vida eterna por ocasião da volta de Cristo e juntos. E no verso 18 aprendemos algo também de muito interessante. De que devemos nos animar e confortar uns aos outros com estas palavras. Quais palavras? Com a doutrina da ressurreição. Isso significa, amigo ouvinte, que não devemos buscar conforto no espiritismo, na reencarnação. Devemos buscar conforto na ressurreição. E ressurreição nada tem a ver com reencarnação. Enquanto que na Bíblia a ressurreição é ressuscitar no mesmo corpo, porém transformado, reencarnação é voltar à vida em corpos diferentes. Então, são conceitos totalmente antagônicos. E por isso eu convido a você, amigo ouvinte, fique ao lado da Bíblia. Porque na Bíblia encontramos a solução de Deus para a morte. E logo chegará o momento em que Cristo voltará em glória e majestade, e Ele possibilitará que você e eu reencontremos aqueles entes queridos que nos deixaram por conta da morte. Alimente essa esperança. Faça de Jesus o seu Salvador. Prepare-se para a segunda vinda de Cristo e não perca esta grande oportunidade, este grande reencontro. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Vamos continuar estudando, amigo ouvinte, sobre as condições que Deus preparou para os justos desfrutarem a eternidade. Quero ler para você o que está em Apocalipse, capítulo 22, dos versos 1 ao 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Nesse texto, amigo ouvinte, podemos ter um vislumbre de como será a vida dos justos por ocasião da eternidade. Nesse texto, percebemos as belezas da Cidade Santa. Belezas essas que obviamente estarão também no planeta Terra. A Bíblia ensina em Apocalipse capítulo 20 e também no capítulo 21 que após um período chamado de 1000 anos ou milênio, a Cidade Santa de Deus descerá aqui na Terra. E o planeta Terra será a morada eterna dos justos. E para você perceber a beleza que Deus reserva
para desfrutarmos, você percebe em Apocalipse 22, 1-5, que do trono de Deus sai um rio, como cristal, brilhante como cristal. No meio da praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida. Podemos imaginar, amigo ouvinte, uma árvore muito diferente, em que troncos saem de uma margem à outra do rio e se encontram acima deste rio e do trono de Deus. E é dito que de mês em mês será produzido frutos da árvore da vida. A árvore da vida, Deus havia disponibilizado acesso a ela no Jardim do Éden para os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E quando eles pecaram, eles perderam acesso à árvore da vida, porque eles, obviamente, ao pecarem, se tornaram mortais e Deus privou-os da árvore da vida. Só que Deus, amigo ouvinte, vai restabelecer o acesso a esta árvore da vida. As pessoas terão a árvore da vida como um agente de Deus de cura, mas em que sentido? A palavra cura, do grego terapeia, significa tanto tirar doenças quanto manter um estado saudável. Então, Deus vai manter a saúde e a eternidade dos justos por meio desta árvore. Além disso, de acordo com, por exemplo, um erudito bíblico chamado Ranko Stefanovic, quando a Bíblia fala que a árvore da vida, suas folhas são para a cura dos povos, também, de forma simbólica, Deus está ensinando, de uma forma figurada, na verdade, Deus está ensinando que Ele vai remover as barreiras nacionais, linguísticas e étnicas entre as pessoas. Todos farão parte de uma família universal. E além disso, o texto diz, amigo ouvinte, no verso 3, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Você e eu teremos a oportunidade de contemplarmos a Deus Pai, ao Espírito Santo, a Jesus, e não haverá nenhum tipo de maldição na vida além que nos aguarda. E a cidade santa de Deus é tão gloriosa que, de acordo com Apocalipse 22:5, não precisa existir sol e nem lua nesta cidade. Óbvio, na nova terra, Deus não vai acabar com os astros. A Bíblia só diz aqui que na cidade santa não há necessidade do sol e da lua, porque a glória de Deus, amigo ouvinte, brilha sobre esta cidade. Você e eu não podemos, amigo ouvinte, perdermos a oportunidade de estarmos num lugar tão maravilhoso com Deus e desfrutarmos da vida verdadeira que Ele planejou que tivéssemos desde o princípio e que o pecado interrompeu. Por isso, faça de Jesus o seu Salvador. Não desanime da caminhada cristã, porque aquilo que Deus preparou e que lhe aguarda é muito mais do que as dificuldades do mundo presente. Amanhã eu quero responder uma pergunta: será que iremos nos reconhecermos uns aos outros na eternidade? Com certeza sim. A Bíblia não ensina que Deus fará uma lavagem cerebral nos justos. Mas eu espero que você acompanhe o programa de amanhã para você ter a base bíblica para esta afirmação. A Bíblia nos mostra, amigo ouvinte, que as condições de vida no planeta restaurado serão condições maravilhosas que nós não podemos nem imaginar. Mas graças a Deus podemos sonhar, porque a Bíblia o promete. E a Bíblia nos revela algumas coisas de como serão os momentos que nós passaremos na nova terra restaurada. Por exemplo, um desses textos é Isaías capítulo 65. Vou ler para você dos versos 21 ao 25, que diz o seguinte: eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Primeiro ponto, a Bíblia diz que a nova terra não será um lugar chato, mas haverão atividades. Haverá uma nova ordem de coisas, paz, harmonia entre todas as criaturas, mas haverá a possibilidade de realizarmos grandes coisas. Se você pensa que a tecnologia humana que nós temos hoje, ela é fantástica, isso não chega nem perto das obras, do nível, do grau de conhecimento que teremos e da capacidade mental que vamos adquirir quando pudermos usar o 100% do nosso cérebro, da nossa capacidade cerebral. Então o texto quer dizer que nós teremos casas, teremos segurança, os outros não tomarão aquilo que é nosso e teremos atividades nos céus. Já
No versículo 25 de Isaías 65 é dito: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Isso significa, amigo ouvinte, que o reino animal será restaurado à sua condição original. Em Romanos capítulo 8, percebemos que é o propósito de Deus salvar, redimir também a criação. Você vê, por exemplo, em Romanos 8, 19 em diante, que Deus, desde o princípio, planeja que todas as criaturas sejam restauradas. No verso 19 é dito: porque a ardente expectação da criação, da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. Tanto os seres humanos quanto os animais serão todos restaurados por Deus. Os animais não serão mais carnívoros. E os seres humanos terão a capacidade mental transformada e ampliada para que possamos usar o 100%. Talvez, amigo ouvinte, usemos 5%, não se sabe. Talvez alguns conjecturam que gênios como Albert Einstein tenham usado entre 3% a 5% da capacidade cerebral. Agora imagine num lar transformado, com acesso à árvore da vida, com a nossa natureza totalmente mudada. Qual será o limite de conhecimento, de alegria, de felicidade, de prazer, podendo usar toda a capacidade cerebral que Deus planejou que tivéssemos no princípio? Não terá limites. E aproveito para responder a você uma pergunta muito frequente que me é feita, inclusive, no programa Na Mira da Verdade. As pessoas perguntam se nós iremos nos conhecermos na eternidade. Não há dúvidas de que sim. Se nós não nos conhecêssemos na eternidade, não teria graça estarmos lá. Por que eu estar num lugar se eu não lembro o que me levou até lá? Se eu não lembro do plano da salvação, se eu não lembro que Cristo morreu na cruz por mim? Que tipo de alegria eu terei em não reconhecer as pessoas que estarão salvas e que eu conheci aqui neste mundo, os meus entes queridos? Precisamos avaliar essa questão à luz da ressurreição de Cristo. Quando Cristo foi ressuscitado, você percebe que mesmo ele aparecendo de uma forma diferente, e a princípio as pessoas de uma forma, até por uma questão sobrenatural, Deus não permitiu que eles reconhecessem Jesus naquele exato momento, após o momento em que Deus julgou oportuno, você percebe que após a sua ressurreição, Cristo foi reconhecido. Maria, por exemplo, Madalena, reconheceu a voz de Jesus, em João 20, 11 a 16. Tomé já reconheceu a aparência física de Cristo, em João 20, 27 e 28. E 2 discípulos na estrada de Emaús, mesmo que a princípio não tenham reconhecido a Cristo, acabaram percebendo nos trejeitos de Cristo, na mesa de jantar, que ele realmente era o Cristo, de acordo com Lucas 24, 30, 31 e 35. Ou seja, de acordo com Filipenses 3, 20 e 21, se o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo, é óbvio que assim como Cristo teve sua voz reconhecida, sua aparência física reconhecida e seus trejeitos reconhecidos, não há um porquê de nós não sermos reconhecidos também. E de reconhecermos aquelas pessoas que já conhecíamos. Além do mais, Mateus 8,11 diz, Jesus promete que nós conheceremos Abraão, Isaque e Jacó. Se eu vou conhecer que eu não conhecia, é óbvio que eu vou reconhecer que eu já conhecia. Então, amigo ouvinte, o céu será um lugar maravilhoso, não será um lugar de lavagem cerebral. Por isso, tenha certeza, Deus quer levar para o céu a sua personalidade, a sua identidade. E para isso Ele quer preparar você, transformando o seu e o meu caráter. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia.
Amigo ouvinte, falamos nesta semana sobre a volta de Jesus Cristo, o momento em que Ele vai restaurar todos os relacionamentos, todas as relações interpessoais. Ele vai acabar com a separação que a morte causa entre nós e as pessoas que amamos. Cristo vai restaurar não somente a natureza humana, mas também o reino animal. Ou seja, o planeta Terra será perfeito, como era o plano de Deus no princípio, que infelizmente foi frustrado, digamos assim, por causa do pecado. Falta muito pouco, amigo ouvinte, para Cristo voltar. Você e eu não sabemos o dia e nem a hora, porque de acordo com Mateus 24:36, nós não podemos saber o dia e nem a hora. Entretanto, amigo ouvinte, de acordo com a Bíblia, você e eu, mesmo não podendo saber o dia e a hora da volta de Cristo, podemos saber a proximidade. Podemos saber que o evento está muito próximo. Por quê? Porque há sinais na Bíblia que assim o indicam. Eu queria ler para você o que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 1 até o 4. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como o ladrão à noite. Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, mas vocês, ouvintes da Rádio Novo Tempo, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Perceba, amigo ouvinte, que a Bíblia diz que mesmo que a volta de Cristo pegue muitas pessoas de surpresa, a volta de Cristo não precisa pegar a você de surpresa, porque você e eu somos filhos da luz. Somos filhos de Deus. E por que a volta de Cristo não precisa nos pegar de surpresa? Primeiro, porque Cristo é o nosso Salvador pessoal e Ele vai salvar todos os seus amigos. Segundo, você e eu temos sinais e eventos na Bíblia que indicam a proximidade deste evento. Estude, amigo ouvinte, Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, 2 Tessalonicenses capítulo 3. Estude as profecias do livro do Apocalipse e você vai perceber que realmente a volta de Cristo se encontra próxima. A Bíblia diz que o último sinal para a volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo, de acordo com Mateus 24:14. O texto diz: e esse Evangelho do Reino será pregado a todas as nações para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Deus, amigo ouvinte, está trabalhando por meio de pessoas e especialmente por meio do Espírito Santo para concluir a pregação do Evangelho. De alguma forma ou outra as pessoas conhecerão alguma coisa acerca do Evangelho. Todas as pessoas com maior ou menor conhecimento, elas terão a oportunidade de dizerem um sim ou um não para Cristo, independente do grau de conhecimento que elas têm. Jesus só ainda não voltou, amigo ouvinte, porque Ele não quer pegar muitas pessoas de surpresa. Veja o que diz 2 Pedro 3,9 na Nova Versão Transformadora. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Verso 10. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo o que nela há serão expostos. Veja, Cristo não retarda a sua promessa, Ele não demora. O que acontece é que Ele está sendo paciente com as pessoas, esperando que cada pessoa tenha algum conhecimento, nem seja mínimo, do Evangelho, para que esta pessoa possa dizer um sim para Cristo. Agora, independente dessa aparente demora, a Bíblia é bem clara no verso 10, 2 Pedro 3. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, virá de surpresa.
E sendo amigo ouvinte que Cristo está para voltar e restaurar a unidade entre os seres humanos e Deus, e entre os seres humanos e a própria natureza, o que você e eu devemos fazer? O apóstolo Pedro nos aconselha, em 2 Pedro 3, 11 a 14, o seguinte: visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Pedro recomenda, amigo ouvinte, que sejamos amigos de Jesus, que passemos pelo processo de santificação para sermos transformados, para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, temos uma vida pacífica, pura, sem culpa, e quando errarmos, lembrarmos de que temos um advogado junto ao céu, que é Jesus Cristo, o justo. Siga adiante, amigo ouvinte, não desista do Senhor, porque o Senhor nunca vai desistir de você. E que você, a cada dia, cresça no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, como diz 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Muito obrigado por sua companhia agradabilíssima no Lições da Bíblia desse trimestre em que estudamos sobre a unidade cristã. Eu queria lhe convidar para continuar acompanhando Lições da Bíblia e no próximo trimestre, veja bem o que nós vamos estudar. Vamos estudar sobre o livro do Apocalipse. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.